Eu de nada me glorio a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitado depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. No Evangelho de hoje, veremos que Jesus toma os seus discípulos e os leva para um lugar retirado para saber deles se de fato estão seguindo-o de maneira consciente. Jesus os leva a Cesareia de Filipe. Era um povoado de gente pobre, lugar de dificuldade, periferia de Jerusalém. É nesse lugar que Jesus quer saber: Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Na verdade, o centro dessa passagem, todavia, não está no interesse de Jesus em saber o que a multidão pensava. De fato, ele não faz nenhum comentário sobre o que o povo pensa. Ele está interessado em outra coisa, e isso se torna claro na pergunta seguinte que ele faz: E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta vem de Pedro: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E então segue o elogio de Jesus a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não podemos nos esquecer nunca que os evangelhos não são uma composição literária que se propõe simplesmente a narrar a história de Jesus de Nazaré, mas são, antes de tudo, um testemunho de fé das primeiras comunidades cristãs, que acreditavam que os acontecimentos históricos inerentes a Jesus
são expressões do mistério de Deus e da sua vontade de salvar o mundo. É interessante a frase dita por Jesus com que essa passagem se conclui. Jesus proíbe severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Essa ordem aparece para nós quase como uma incoerência na missão de Cristo, pois ele veio ao mundo para revelar a vontade de Deus e não para manter essa mensagem escondida. Alguns teólogos falam de segredo messiânicos e dizem que essa atitude de Jesus é devido ao fato que ele não queria que as multidões o vissem como um Salvador, Messias triunfal. Em vez, essa palavra de Cristo deve ser considerada do ponto de vista pedagógico para a comunidade cristã também de hoje. Nós não devemos ensinar teorias, atribuir títulos a Cristo, se não tivermos fé, se não o tivermos encontrado através de uma experiência de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.